Oi, tudo bom? Como vocês estão? Então, como prometido no primeiro vídeo, eu tô aqui para dar continuidade a essa história. O meu objetivo maior nessa história, nesse novo projeto, é alcançar a vida de você, mulher. É alcançar a vida de mulheres, a sua vida que está assistindo esse vídeo, para te mostrar que a gente pode ter pouco, mas Deus pode nos levar a muito. Deus pode fazer uma mudança extraordinária na nossa vida que você nem imagina. Então, eu tinha R$ 200 na mão e eu precisava mudar a minha história. E o que eu fiz? Eu peguei aqueles R$ 200 e eu fui comprar os descartáveis para poder começar com a venda das quentinhas. Comprei os descartáveis, comprei um carrinho para poder transportar as quentinhas, comprei a base do isopor, comprei sacola, garfo, enfim, eu comprei a parte dos descartáveis. Mas e a comida? Você pode estar se perguntando. Eu peguei das compras que eu tinha feito para o mês, né? Eu te peguei da comida que eu já tinha dentro de casa. E eu falei, eu vou com tudo. Porque eu tenho uma coisa comigo que quando eu tenho um projeto, quando eu coloco alguma coisa na cabeça e eu tenho a confirmação de Deus que eu posso ir, eu vou com tudo. E eu não sabia o que iria acontecer, eu não sabia se eu ia conseguir vender ou não, e era o alimento que eu tinha para passar o mês, juntamente com a minha família. E eu peguei e eu fui. Comecei. A primeira semana foi muito difícil, pessoal. Vocês não têm ideia. Eu fazia 15 quentinhas, eu vendia duas. No primeiro dia eu vendi duas quentinhas. Só que a comida é uma comida caseira. Quando eu começar a parte das receitas, começar a ensinar você passo a passo, você vai ver, não tem nada de conservante. Ou seja, o que você faz naquele dia, você precisa vender naquele dia, porque senão depois não tem jeito. Imagine, eu estava arriscando tudo que eu tinha em algo que eu não sabia como que seria e se daria certo ou não. A realidade é essa. Mas eu fui, porque quando a gente tem uma determinação e tem uma história que precisa, que a gente não quer mais viver, a gente faz, a gente se apega àquilo que a gente tem para a gente conseguir uma direção e um caminho novo. E assim eu fiz. E foi assim todos os dias daquela semana. Vendia duas, vendia três, cheguei a vender uma. Ainda não tinha um lugar bem definido e depois no próximo vídeo eu vou contar para vocês como que eu fui guiada para o lugar que eu estou hoje, já faz 10 anos. Gente, Deus é lindo demais. Eu estou contando essa história para vocês, eu estou revivendo tudo aquilo de novo e vocês não têm ideia de como tem ficado o meu coração. Então, e eu fui comprei isso toda semana. Quando chegou na segunda semana, porque na primeira semana eu tinha vozes que falavam para mim, para com isso, você não precisa disso, não vai dar certo. Mas dentro de mim eu tinha certeza, eu tinha aquela esperança que ia dar certo sim. E aí foi assim na primeira, na segunda semana, não foi fácil. E aí eu estava quase desistindo. Por quê? Eu não tinha dinheiro. O dinheiro que estava entrando não ia dar para repor. E eu estava quase desistindo. Pensa numa pessoa que falou, bom, o caminho não vai ser esse, não vai ser por aqui que eu vou conseguir mudar minha história. E eu estava quase desistindo. E foi aí, no domingo, eu fui, né, pro culto e meu coração estava triste, estava desanimado. Eu estava era aquela algo que eu tinha pego com tanta esperança, eu já estava, enfim, muito desanimada. E eu fui. E lá eu ouvi uma palavra tremenda. E a base dessa palavra, que no outro vídeo eu vou falar para vocês direitinho qual é, só para o vídeo não ficar longo, a base era, não temas, você não será envergonhada.
Olha, pessoal, quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, Senhor, tu tá falando comigo, eu não vou desistir. Fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu não esqueço aquele dia, eu não esqueço aquela conversa com Deus. Eu abri o armário, eu tinha exatamente eu não lembro exatamente a quantidade, mas eu tinha ali arroz, eu tinha feijão, eu tinha o óleo. E eu abri a geladeira e eu tinha 1 quilo de filé de frango, eu não esqueço. E ingredientes para fazer feijoada, porque eu tinha uma coisa que quando eu fazia as compras do mês, por eu gostar muito, pelo menos uma semana do mês eu fazia uma feijoada. E o que eu tinha era isso. Eu olhei para o céu, pelo vasculhante da minha cozinha, né, da cozinha onde eu morava, e eu falei, Senhor, se o Senhor estiver comigo nesse projeto, se esse caminho que eu escolhi está aprovado pelo Senhor, eu vou fazer aqui essas feijoada e eu vou fazer essa bandeja de filé de frango. Mas eu não quero voltar com nenhuma, Senhor. Amanhã eu não quero e eu não posso voltar com nenhuma quentinha. Porque se eu voltasse com as quentinhas de volta, eu não teria mais o que fazer. E quem era o provedor da casa no momento falava para mim o tempo todo, as coisas estão acabando e eu não vou comprar de novo até a data, porque você está inventando e você não precisa disso. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, porque eu sabia da mudança que eu precisava. Falei com a minha filha, faz um cartaz bem grande e coloca feijoada R$ 9,99. E eu lembro como hoje ela fez o cartaz, ela fez umas estrelinhas, pegou uma cartolina branca, né, e foi lá e fez. E eu acordei de manhã, eu estava com a minha esperança, eu tinha fé, sabe? A fé, ela te leva a lugares incríveis. A fé guiada pela palavra te leva a lugares incríveis. E eu levantei de manhã, fiz a feijoada, fiz aquele filé de frango com purê com todo carinho. E foi esse o cardápio daquela segunda-feira. E fomos. Quando deu meio-dia, 11h30, a gente saiu de casa, a gente descia empurrando o carrinho, e aí a gente saiu de casa e eu fui lá pro ponto, né? Fui lá pro ponto onde eu iria vender as quentinhas, pro local. E aí passou um rapaz, eu não esqueço de você até hoje, tomara que você assista esse vídeo. E ele olhou para mim e falou assim, tia, feijoada dia de segunda-feira? Porque aqui, né, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que tem uma tradição que toda sexta-feira, em todos os lugares que vende comida, é feijoada. Tia, segunda-feira feijoada? Eu falei, segunda-feira tem feijoada. Por R$ 9,99? Eu falei, sim. Ele, me dá uma aí, tia. E ele comprou e foi. E ele foi para a firma dele. E quando ele chegou lá, ele comeu e ele falou para os colegas, caraca, tá muito boa. A tia, ele fez a feijoada segunda-feira e tá vendendo. Eu sei que veio um, veio outro, veio um, veio outro. Quem não comprava feijoada, comprava filé de frango. Olha, quando deu 12h30, eu não tinha mais nenhuma quentinha. Eu consegui vender aquelas 15 quentinhas em menos de 1 hora. Milagre. Eu já estava ali há 2 semanas tentando. É porque às vezes, quando a gente tem, às vezes não sempre, quando a gente está chegando a um novo caminho, a um novo recomeço, sempre a gente vai ser provado. Mas uma coisa que eu escuto sempre, falo para você, aguenta o processo, porque você vai viver a vitória. E aí, a minha filha olhou para mim e falou, mãe, a gente vendeu tudo. E eu falei, vendemos. Eu vendi até a minha, eu vendi até a que eu separava para mim almoçar, eu vendi.
E aí eu falei, vendemos. O que eu fiz? Peguei aquele dinheiro, eu trabalho perto de um atacadão, eu peguei aquele dinheiro, eu fui lá e comprei tudo de novo, os descartáveis eu já tinha, então agora eu tinha o dinheiro livre para poder comprar os alimentos. Comprei os alimentos e fui para casa. E assim eu fiquei fazendo durante um tempo. Eu comprava, vendia, comprava e vendia, comprava e vendia, até que eu comecei a ver aqueles R$ 200 indo crescendo. Eu consegui ver cada vez mais. O pessoal foi falando um para os outros, não, a comida é caseira, a comida é boa, temperada, e vai lá, que é de qualidade. E vinha um, vinha outro, aí eu comecei a acrescentar 2 quentinhas, acrescentei 3, depois eu conto com mais detalhe. E quando eu olho para trás hoje, eu vejo que aqueles R$ 200 fez parte e me deu a possibilidade de recomeçar, de deixar de viver a vida que eu já não queria mais viver. E aqueles R$ 200 começou. Eu comecei o meu negócio com R$ 200 e os alimentos eu tinha, eu não vou poder te precisar quanto, né, que tinha de alimento, mas eu posso te precisar. Às vezes o pouco que você tem é o que vai fazer você chegar a lugares extraordinários, porque Deus faz assim na nossa vida. No próximo vídeo eu vou te contar como que foi a minha trajetória do primeiro mês, do segundo mês, e aí a gente já vai pulando algumas etapas, porque eu quero chegar na parte de te ensinar a você começar com o que você tem, a você pegar o teu dom, o teu talento, e através dele você entender que você pode viver a sua vida sem depender de ninguém, e não passar por humilhações, e não passar por situações que tá acabando com você, porque eu vou chegar nessa parte. Porque Deus tem um recomeço para todas vocês, para todas nós, melhor dizendo. Então você que assistiu esse vídeo, que chegou até aqui, se você está falando, essa história não é para mim, mande para alguém, porque tem alguém que precisa ouvir isso, que Deus quer mudar a vida e que está se perguntando como vai fazer. E eu decidi abrir a minha história, para que a minha história possa servir de exemplo para a tua vida e você ter a sua vida transformada. Então, beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada a todos que têm assim assistido, que têm elogiado, que tá curtindo. Isso é muito importante para mim nesse momento. Então, se inscreve aqui no meu canal, fica comigo, compartilha esse vídeo, porque juntos a gente tem uma força imensurável. Beijo no coração e até o próximo vídeo.